Olá! Antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de esclarecer uma dúvida de muitos pais que têm ligado para cá para a escola. É a respeito do pagamento das mensalidades. Então, muitos pais têm nos perguntado como é que vai fazer para pagar as mensalidades. Então, resolvemos da seguinte forma. Para evitar aglomerações, nós pedimos que liguem para a escola, o número do telefone já está na capa do carnê, que é entregue no início do ano, para agendar o dia e horário, para evitar aglomerações por causa do coronavírus. Então liga e agenda o dia e horário que vem fazer o pagamento. Aqueles que vão pagar em espécie, por gentileza, tragam trocado. E não precisa trazer o carnê. Nós vamos emitir um recibo avulso, viu? E não se preocupem que nós temos aqui na escola, né, no financeiro, no setor financeiro, o histórico, todo o histórico de pagamento aluno por aluno. Então não tem problema se não trouxer o carnê, porque a gente pode, né, se houver alguma dúvida por parte, né, dos pais, nós tiramos através do nosso histórico, né? Temos o histórico interno e o histórico das notas fiscais, ok? Então, vamos à nossa aula de história de hoje. Essa nossa aula é para o 4º ano do ensino fundamental. O nosso tema é os primeiros habitantes do Brasil. Então, em 21 de abril de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, eles avistaram, né, um monte, aqui deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. Só que aqui no Brasil já existiam habitantes, não é? Já existiam habitantes aos quais eles deram o nome de índios. Por que eles deram o nome de índios? Porque a esquadra de Pedro Álvares Cabral, quando saiu de Portugal, eles pensaram que estavam fazendo uma nova rota para chegar até as Índias. Só que houve uma calmaria. O que é calmaria? Falta de vento, e a esquadra ficou à deriva, né? Indo para qualquer lado e chegou até aqui. E quando eles avistaram, né, o primeiro monte, eles perceberam a presença de seres, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Para eles, os índios, né? Que eles deram o nome de índios porque eles pensaram que tinham chegado às Índias. Eles deram o nome de índios. Então, para eles, eram seres estranhos, né? De pele escura, cabelo muito lisos, linguagem que ninguém compreendia, era uma linguagem complicada para eles, né? E eles andavam nus e descalços. Os índios eram tão inocentes que para eles era normal andar sem roupa e andar descalço. Então, esses índios, eles já eram habitantes da terra. Como viviam esses índios, né? As mulheres indígenas, elas plantavam e colhiam frutos. E também faziam a farinha de mandioca. Faziam comida e cuidavam das crianças, né? Então, esses índios, os europeus para eles também eram seres estranhos, né? Então conta a história que quando os europeus, né, que Portugal é a Europa, se aproximaram deles, que eles começaram a fazer caretas, fazer gestos, fazer caretas, que eles chamavam de mungangas, né? Na linguagem indígena é careta, porque aqueles povos também para eles eram estranhos. Então existia também ali
troncos, né, linguísticos, porque os índios eles falavam línguas diferentes. Eles falavam o tupi, G, aruaque e caraíba. E o tronco mais falado entre os índios era, né, a linguagem, né, mais falada era tupi-guarani. Esses índios eles viviam do que caçavam e do que pescavam. Os seus utensílios, né, de cozinha, as suas armas, eles tiravam a matéria-prima, né? Todo mundo já sabe o que é matéria-prima, né? O material para fabricar os objetos. Eles tiravam da natureza, eles tiravam barro para fazer os potes, eles tiravam cipó para fazer as urupemas. Sabe o que é urupema? Peneira de palha, né? E muitos outros materiais. Por exemplo, as ocas mesmo, elas eram cobertas de palha. Não eram casas normais, cobertas de telha, nada disso. Os remédios, eles faziam de folhas, né? Até hoje se tem o costume, né, no Brasil de fazer chá. Com quem aprendeu? Com os índios. Isso aí foi herança indígena, né? Tem alimentos, por exemplo, a farinha mesmo, que é feita da mandioca. Era um costume dos índios. A pipoca é um costume dos índios. Então, os índios influenciaram fortemente na nossa cultura, já que o Brasil é um país pluricultural, é um país de muitas culturas. E a influência dos índios é muito forte. E tem hoje uma instituição chamada FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Então, a FUNAI, ela é responsável por cuidar dos interesses dos índios, ok? Então, assim, vocês, quarto ano, vão fazer duas atividades. A primeira atividade é desse mesmo tema, são da página 16 e 17, certo? Vocês vão estar lendo, o que tiver lá para responder, vocês respondem. Vão assistir primeiro essa videoaula, depois vão fazer a leitura, responder o que tiver lá, responder e fazer esse questionário aqui, ó, que vale 1 ponto. Eu quero que deixe 4 linhas para cada resposta. Então, no caderno de história, viu? Tudo arrumadinho, bonitinho, respeita a margem, faz o cabeçalho, tudo direitinho no caderno de história. Então, primeiro, quem comandava a esquadra que descobriu o Brasil? Então, já foi dito que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então, ele era o comandante da esquadra, ok? Segundo a descrição do escrivão da esquadra, quais as características dos índios? Característica é o que, gente? Como é que eles eram? Como foi que o escrivão falou dos índios? Descreveu como? Toda a descrição, tudo que ele falou sobre os índios. São as características. Exemplifique, dá exemplo de 2 atividades das mulheres indígenas. Onde viviam os indígenas? Onde ficavam localizadas as aldeias? Porque eles viviam em aldeias. O que é uma aldeia? Um conjunto de várias ocas juntas formam uma aldeia, né? Em Porto Seguro, até hoje tem aldeia de índios. Inclusive, eu fiz uma viagem para lá e eu tive a oportunidade de conhecer a aldeia dos Papaxós e Ranranrãs, né? E lá, até hoje, eles ainda vivem do artesanato. Eles vivem de remédios que eles vendem, né? Feito por eles. Então, assim, eles não têm um emprego fixo, uma renda fixa, né? E tem as reservas, né? Indígenas. Então, só abre para visitantes e tem que ser autorizado. Mas é em Porto Seguro, mas tem espalhado pelo resto do Brasil. Eu estou falando dessa que eu conheci de perto, tive a oportunidade de conversar com os índios e etc.
Vamos aqui. Sexto. Quem escreveu a carta ao rei de Portugal descrevendo os índios? Não é para colocar o escrivão, não, viu, gente? Que for o escrivão a gente já sabe. Eu quero que coloque o nome completo de quem escreveu a carta. Quais eram os povos que os índios se dividiam? Está lá no livro. Quais os 4 troncos linguísticos principais que os índios falavam? Os troncos linguísticos, a língua, a linguagem que eles falavam, quais as principais? Do que viviam os indígenas? E qual era o tronco linguístico mais falado pelos indígenas? Ok? Então, vocês vão responder esse questionário com calma, vá assistir a videoaula, chame as famílias, viu? Para ajudar e respondam com cuidado para não ter erro, porque assim, a gente dá um ponto sim, mas não é porque pura e simplesmente o aluno fez o questionário, não. O aluno tem que saber o assunto. Outra coisa, nós estamos colocando essas videoaulas aos poucos, porque não adianta a gente botar 2, 3, 4, 5 videoaulas para vocês assistirem e fazer atividade e depois, quando chegar na escola, vocês não saberem nenhum dos assuntos, porque quantidade não é sinônimo de qualidade. Nós queremos qualidade. Nós queremos que o aluno retorne para as aulas presenciais dominando os assuntos. Então não adianta botar, vamos aí colocar, até porque a gente não está perto para acompanhar, para ter um acompanhamento técnico, não é? Porque na escola vocês fazem várias atividades no turno, mas tem um acompanhamento técnico. É diferente do acompanhamento da família, não é isso? Então, aí o que vai acontecer? Aí vai embolar tudo, vocês vão fazer tudo errado e vai acabar não pontuando. E esses pontos são também para ajudar nas avaliações, já que vocês estão impedidos pelas autoridades sanitárias de ter aula presencial. Então, o nosso objetivo é que vocês aprendam, não é jogar uma porção de aulas, né? No canal, seria até mais fácil para a gente. Se fosse só jogar um bocado de aula no canal, seria até mais fácil, mas a gente não quer facilidade, a gente quer qualidade, não é? A gente quer qualidade, porque quando retornar, nós vamos avaliar tudo isso, tá certo? Então, olha, até a próxima, bons estudos!